Graça e paz, EV. Quero parabenizar, tá, a produção do seu programa, de juntar tanta gente boa aqui para falar de um assunto tão importante. Infelizmente, os nossos olhos estão vendo e os nossos ouvidos estão ouvindo essa guerra absurda, né? Que, biblicamente falando, ela já começou há muito tempo atrás. Nós vemos aqui, EV, eu pensava que eu e o padre Cleodon, graça e paz, todos graça e paz, eu pensava que eu e o padre Cleodon só que se pegava, né? Mas no início aí do programa aí, o negócio pegou fogo, Não, tá? vocês foram pintinhos. Vocês foram pintinhos de graça perto dele. Não, mas eu não vou mais me pegar com o padre, não. Vamos lá. Nós vemos aqui, nitidamente, o cumprimento de profecias bíblicas. Nós vemos aqui a briga de dois irmãos, biblicamente falando, dois irmãos. Os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. E tudo isso vem de Javé. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: se os árabes, com todo respeito, se os árabes e os judeus, eles tivessem ouvido e tivessem aprendido do Machia, do Messias, do Cristo, pode ter certeza, essa guerra absurda, nada disso estaria acontecendo. No início, tá, do primeiro bloco, o Rabino falou uma coisa que muito me chamou a atenção. Ele disse que desde a época, desde o tempo do Holocausto nazista, né, Israel não tinha sofrido tanta atrocidade assim. Eu não vou concordar com isso. Dentro das Escrituras, bem rapidinho, quando Javé entregou, está escrito lá, quando Javé entregou o seu próprio povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, foram cometidas contra os israelitas as piores atrocidades, ao ponto, biblicamente, o profeta Jeremias cita isso nas Escrituras e eu não descarto. Está lá, eu creio. Das mães comerem a carne dos seus próprios filhos, canibalismo. Então, biblicamente falando, tudo gira em torno de Israel. E todas as guerras de Israel, ou uma boa parte dessas guerras, elas aconteceram por conta de profecias. Principalmente o Rabino citou de uma profecia que envolve a terra prometida. E de que terra nós estamos falando? Me corrija se eu estiver errado, biblicamente falando. Nós estamos falando de um território, EV, Brasil, um território de cerca de mais ou menos 2.387.000 quilômetros quadrados, tá? 2.387.000 quilômetros quadrados que foram prometidos a esse povo. Está lá em Gênesis, capítulo 15, verso 18. Aí eu pergunto, se a profecia vai se cumprir, Rabino, tá, de Israel tomar conta dessa terra, então nós temos uma terra bem maior do que o espaço que hoje Israel ocupa. Esse território foi prometido a Abraão, está nas Escrituras, e a sua descendência em aliança perpétua. Para aqueles que não sabem o significado da palavra perpétuo, perpétuo significa contínuo, que não se acaba jamais. Aí eu pergunto, nós que somos cristãos, que eu discordo, a minha visão, com todo respeito, eu vou na contramão do Rabino e vou na contramão também do chefe Mussa. Tá? E vou na contramão também de algumas coisas que o padre acredita, mas respeito. Aí eu pergunto, como Deus poderia prometer, tá, a um povo uma aliança de uma terra perpétua, contínua, que não se acaba jamais, se o Messias vem e diz, meu reino não é deste mundo, e a própria ciência diz que esse mundo ele vai deixar de existir. Então, para nós que somos cristãos, tá, não existe promessa perpétua aqui. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos na Nova Jerusalém. Essa é a promessa que Abraão recebeu antes de receber a promessa da Canaã. Canaã, para aqueles que não sabem no hebraico, significa lugar baixo, terra baixo. E é a terra dos amaldiçoados, descendentes de Cão, que não foi dada, Rabino. Rabino, com todo respeito, essa terra, nas escrituras bíblicas, ela não foi dada ao povo de Israel. Ela foi tomada por força e por violência. Isso está nas Escrituras. Então, nós que somos cristãos, nós
vamos na contramão. Nós acreditamos numa herança espiritual que nada tem a ver aqui nesse mundo. Então, só para terminar a minha fala aqui, eu quero citar aqui um texto bíblico. O Rabino falou uma coisa que muito me chamou a atenção. Ele citou Josué, não é isso, Rabino? Não é isso? Ele fala sobre Josué, lá no primeiro bloco. Eu quero citar Josué, capítulo 11, verso 19 e 20. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas, porque do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como Javé tinha ordenado a Moisés. Então, o Hamas é um grupo terrorista, tá? Do meu ponto de vista, são malignos, filhos do maligno, tá? Mas se Israel também, do meu ponto de vista, não se converter ao Messias, se não entender a doutrina do Messias, se não passar pelo processo do novo nascimento proposto pelo Messias, segundo as palavras do Messias, não herdarão o reino de Deus. Por isso que ele disse a um mestre da lei chamado Nicodemos. Boa noite, todo mundo. Bom dia, boa tarde, dependendo de vocês estão no mundo. Obrigado pelo convite. Escutei atentamente a todos aqui. Prazer pelo convite. Primeira coisa, a minha fala vai ser, se me permite, eu vou responder cada um individualmente, conforme falou, com respeito, mas antes de tudo, vocês têm que entender uma coisa. O que vocês viram no primeiro bloco é a coisa mais comum entre nós. A gente discute, a gente briga, a gente sai na porrada às vezes, mas, gente, relaxa. Com todo o respeito, ok? Nós não temos que aceitar o seu Messias. Deixa essa conversa fora daqui, porque nós estamos lutando por nossa vida. O seu Messias, por nós, nem existiu. E para Musa, na verdade, também não vale muito, além de profeta, porque para ele você tem que aceitar Maomé como profeta. E pelo próprio livro do Islã, o Alcorão, tanto a gente tem da Adão até Moamé. Só um minuto. Eu não atrapalhei você. Mas não fala de mim se eu acredito ou não, porque você não sabe quem sou eu. Então, fala de você, porque você não sabe que a gente acredita, que a gente não acredita. Tá? Tá vendo? Tá vendo? Essa é a conversa. Eu vou chegar para falar para você. Calma aí. Tá bom? Não terminei ainda. Ei, eu vou chegar lá. Você não sai. E eu sei a linguagem de lá. Bom, sou de lá. Ei. Agora, você citou a escritura. Eu vou citar a escritura para você também, meu amigo. Certo. Adoro a escritura. Ei. Jeremias 16, 19. Senhor, fortaleza minha força, minha refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios, desde os fins da terra dirão nossos pais herderam só mentira, vaidade e que não havia salvação. E mais uma coisa que me permite, Isaías 43, 10 e 11. Onde o profeta transmite para o povo judeu: vocês são as minhas testemunhas, diz o Eterno, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e creis e entendeis que eu sou o mesmo, e que há de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Nós seguimos as nossas escrituras. Eu agradeço se você vai respeitar e não vai falar para nós as suas escrituras. Ok? Agora, beleza. Agora, incrível que em Israel você pode seguir qualquer religião que você quer. Ok? Mas entenda uma coisa. Israel não deve explicação a ninguém ao redor do mundo. Nós somos país legítimo, segue as leis internacionais, nós temos
esse aqui, o nosso contrato com Deus, que promete a nossa terra para o povo de Israel, se uma promessa perpétua, meu amigo Ricardo, desculpa, perpétua que não acaba. Então, pronto. E nós somos o único povo, okay, que vive as profecias. Okay? Então, nós não temos que explicar os nossos direitos de defesa a ninguém do mundo. Vocês têm que entender uma coisa. Okay? O mundo no Oriente Médio é diferente do que você está acostumado no Brasil ou na Europa. Okay? Não tem, a conversa não é a mesma. A cultura não é a mesma. Okay? Lá é um domínio pelo poder. Quem é forte, domina. Se você é fraco, você é aniquilado. É, sempre o poder. Infelizmente. Rabino, com todo respeito, tá? Não faltei com respeito com o Rabino. Eu não vou atacar ninguém. Mas o Rabino citou o ponto de vista dele dentro da Torá, dentro das Escrituras. Rabino, eu prego um evangelho, Rabino, diferenciado de muitos pastores, tá? Eu acredito, esse é o meu ponto de vista, e as pessoas, muitos pastores que têm essa visão de que Javé não é o pai que o Messias veio revelar. Esse é o meu ponto de vista e nós acreditamos. O senhor falou certo, Rabino, tá? Vocês não são realmente obrigados a aceitarem o nosso Messias, nosso Mashiach. Eu sempre tenho falado aqui no programa e tenho batido nessa tecla, e vem em relação aos cristãos, muitos judeus que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, porque Cristo para nós, ele é o caminho. Para nós que somos cristãos, ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, muitos judeus não aceitaram ele como Messias, como Mashiach. Aí o que me chama a atenção é que esses judeus que não aceitam ele como Messias, eles não aceitam também a doutrina do cristianismo, o Novo Testamento, as Escrituras, não aceitam a doutrina dos discípulos de Jesus, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, tudo bem. Mas agora o problema é quando os cristãos que são cristãos querem me ver como judeus. É isso que eu não consigo entender. Que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da revelação, ele para ganhar a Cristo, tá? Isso é no Novo Testamento, a visão do Novo Testamento. Ele considera a lei esterco. O mesmo Paulo que chama, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, eu estou citando o texto bíblico, tá? Pessoal, estou citando a Bíblia. Então não me critique, eu estou falando do que está escrito dentro das Escrituras. Desculpa, pastor, mas só uma coisa. Quando o senhor fala lei, cuidado porque é Torá. Não, mas eu vou explicar. E aí, cuidado porque ele pode se sentir ofendido e ele vai ter razão para isso. Não, mas eu vou explicar, padre, por favor, fica tranquilo. Eu vou falar e vou citar a Bíblia. Paulo fala, o apóstolo Paulo em cartas, pode analisar você que está em casa, aí nas Escrituras, está escrito na Bíblia, então vamos criticar a Bíblia. Ele diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E Paulo fala, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É o que está escrito. Então Paulo, o apóstolo Paulo, tá? Nas Escrituras ele fala, lá em Gálatas capítulo 5, no verso 4, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, quando nos 10 mandamentos, o Rubens citou de uma forma clara, com todo respeito, a minha opinião, foi dito a Israel, não foi dito a Israel, não matarás. Não foi dito isso a Israel? Sim ou não? Não matarás nos 10 mandamentos? Não foi dito? Está escrito, não assassinarás. Matarás, assassinarás, totalmente diferente, muito diferente. Então, no velho... No hebraico. Como disse o Rubens... Não assassinarás, só isso. Tá bom. Tradução errada, é só isso. Como disse o Rubens, no Velho Testamento, nas guerras de Israel, por conta dessa terra prometida, tá? Quantas nações não foram exterminadas? Foi dito na lei, o Messias citou lá em Mateus capítulo 5,
verso 43, 44, eu fico com o Messias. Ele, para mim, é ungido. Ele disse, ouvistes o que foi dito. Por que o Messias não disse, eu disse, para aqueles que acreditam na Trindade? Ou por que o Messias não disse, meu pai disse? Né? Amarás o teu próximo, alguém disse. Amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Ou o Messias é mentiroso, ou isso não está escrito. Eu, porém, vos digo, disse o Messias, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por que Paulo citou em Romanos capítulo 10, verso 3 e 4? Né? Porquanto não conhecendo, ele fala a respeito de Israel, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Já que o Rubens gosta de citar a Bíblia, eu cito Romanos 10:1. Paulo disse, irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração por Israel, está escrito na palavra, é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista. Quando eu perguntei para o Rabino, com todo respeito, Rabino, se o Rabino tem filhos, tá? Não foi para expor a vida do pessoal do Rabino. Eu tenho 2 netas, Rabino. Eu tenho um filho e tenho 2 netas. Aí eu pergunto para você que está em casa, tá? Se você tem 2 filhos, qual dos 2 filhos você vai mais amar? Qual dos 2 filhos você vai privilegiar? Se você tem a oportunidade, como pai, de salvar os seus filhos, qual dos 2 você vai escolher para você poder salvar? Então, no meu ponto de vista, eu fico com o Messias como que um Deus de amor, como que um Deus de graça, como que um Deus de misericórdia, que todos dizem Criador de tudo que existe, como ele pode fazer a acepção dos seus filhos? E nós encontramos essa acepção no Velho Testamento, nítida e clara. Tá? Eu custo acreditar pelo Evangelho que Deus tenha separado um povo para ele e as outras nações estejam de fora. Então, o Novo Testamento, tá? O Messias, aquilo que o Messias veio nos revelar é tão impactante e por isso ele morreu. O Messias morreu, sabe por quê? Não foi porque ele pregou o amor, porque ninguém morre porque prega o amor. O Messias morreu, sabe por quê? Porque ele trouxe à humanidade a graça. Ele trouxe à humanidade a verdade. E ele disse aos judeus que criam nele, está lá em João capítulo 8, verso 31 e 32, ele disse aos judeus que estavam acreditando nele, se vocês permanecerem na minha doutrina, na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é a verdade, que Deus é amor. E não existe para ele um povo separado ou escolhido. 1 Timóteo 2:3 ao 5, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu quero terminar a minha fala falando sobre o príncipe da paz. Tá? Eu venho aqui e falo daquilo que eu acredito, do Messias que veio revelar ao Pai. Efésios capítulo 2, Rubens, o verso 14 ao verso 17, o príncipe da paz, ele não pode ser o articulador de guerras e conflitos. Paulo diz, porque ele é a nossa paz, né? O qual de ambos os povos, olha aqui, ó, de ambos os povos, aqui, ó, ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, o Messias desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiu em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, o Messias, essa foi a missão primordial do Messias. Vindo ele, evangelizou a paz. A vós os que estáveis longes e aos que estavam perto. Então, em 1948, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija. Nós temos a criação do Estado de Israel, dentro do território da Palestina. Ninguém entra na casa dos outros para fazer aquilo que quer. Então, tanto os judeus como árabes devem ser respeitados. O Hamas é um grupo terrorista, mas Israel também, no decorrer da sua história, matou
aniquilou muitas pessoas. Uma coisa aqui para todas as pessoas poderem ouvir. O Eterno, segundo o Novo Testamento, segundo a doutrina do Messias, ele é perfeito. 1 Timóteo 6,16, tá? Está escrito: o único que possui a imortalidade e habita na luz inacessível. Para qualquer pessoa inteligente, inacessível, que ninguém nunca teve acesso. E o Messias confirmou isso. Ninguém subiu ao céu, senão quem de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Então, Paulo diz que o Eterno é perfeito. Ele possui a imortalidade. Ele habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e pôde ver. Então, para mim, Padre, o Eterno, ele é perfeito. Tudo que vem do Eterno, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Nele não há sombra, não há mudança, não há variação. Então, se for estudar um pouquinho só de Bíblia, só um pouquinho de Bíblia, para entender a manifestação dos anjos no Velho Testamento, a rebelião dos anjos, como ela realmente aconteceu, que a lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador, que não era mediador de um só. Está tudo no Novo Testamento. Então, que fique bem claro para as pessoas, viu, Evê, que ouvem o meu tipo de pregação. Eu acredito que o Eterno falou no Velho Testamento. Eu acredito que o Eterno se manifestou no Velho Testamento. Eu não preciso descaracterizar as Escrituras, porque eu não consigo explicar um texto bíblico para fundamentar meus próprios pensamentos. Eu não preciso. Deixa a Bíblia se explicar por si só. Ela se explica. E a palavra diz assim: toda palavra divinamente inspirada. Não é toda palavra é inspirada por Deus. Não está escrito isso na Bíblia. E sobre Jericó, tá? Que quando cita a Bíblia, eu adoro a Bíblia. Sobre Jericó foi tomada assim. Foi derrubada, está escrito lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 19. Caiu os homens, caiu as mulheres, mataram as crianças, sim. Só a prostituta Raabe foi salva. E leia o texto bíblico, está escrito lá. Logo quem, né? Só a prostituta, então, porém toda a prata, o Eterno, que ele diz que é o Eterno, que para mim não é Jesus, ele manda matar os homens, as mulheres e as crianças, mas o ouro e a prata e os vasos de metal foram levados para o seu tesouro particular. Quando o Messias ensina, não acumuleis tesouro na terra. Tá? Quando o Messias ensina, deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Então, aquilo que nos une, Pai, na graça, é bem maior do que qualquer questão que possa nos dividir da sombra do Velho Testamento. Então, eu não acredito que o Eterno falou no Velho Testamento. Eu acredito que o Eterno ensinou no Velho Testamento. Tá? Nós vivemos no tempo da graça. Isso é uma coisa inteligente. E no tempo da graça, que o Espírito Santo foi derramado, o inimigo se passa por Deus, Rubens, para enganar as pessoas na graça? Claro que engana. E no Velho Testamento, que o Espírito Santo não foi derramado, não enganou ninguém. Tudo que está lá foi o Eterno que fez. Tudo que está no Velho Testamento foi Deus que fez. Tem muita coisa do capeta no Velho Testamento. E muitas pessoas pensam que vem da parte do verdadeiro Deus. Eu quero terminar aqui, bem rapidinho, tá? Dizendo o seguinte: o Rabino defende, e isso me preocupa, Evê. Isso me preocupa, Evê. Porque o judeu, se o Rabino tivesse aqui, ele ia confirmar isso. Ele não vai picotar a Bíblia como o padre faz. Ou dizer que antes do cativeiro da Babilônia, tudo que está escrito lá não aconteceu, né? Se não aconteceu, é maravilhoso. Então Javé não é o pai, o Velho Testamento, a lei não foi dada. Vamos descaracterizar tudo. Já que tem que descaracterizar tudo, vamos descaracterizar tudo antes do cativeiro da Babilônia. Adão não existiu, tudo não existiu. Então vamos lá. O Rabino defende, ele acredita nisso piamente. Ele falou isso. Ele acredita na promessa que foi feita a Abraão. Essa promessa, Evê, isso é muito sério, Evê. Biblicamente falando, ela se estende do rio Nilo até o grande rio Eufrates. São aproximadamente 2.350.000 quilômetros de terra. Eu pergunto, se eles acreditam que essa profecia vai se cumprir, que toda essa extensão de terra vai ser dada a eles, essas nações árabes, Mussa, que vivem ao redor dessa terra, vão entregar tudo isso de mão beijada para Israel? Ou isso vai ser tomado por guerra, por violência, como foi no Velho Testamento? Não houve cidade que fizesse paz, de Javé vinha. As nações foram exterminadas.
os povos foram exterminados, porque a terra de Canaã, ela não foi dada, ela foi tomada por força e violência, e vai ser tomado de novo, porque o Mashiach, o Messias que eles estão esperando, o ungido deles, vai fazer ver um estrago terrível na terra. E qualquer pessoa que estuda realmente a Bíblia, até na escola dominical, sabe que isso vai acontecer para muitos pastores, muitos padres também, tá? O Messias que Israel está esperando vai ser o anticristo que vai submeter todas as nações ao jugo de Israel, cumprindo assim a sua profecia. Então fica aqui a minha colocação. Eu acredito na Bíblia num todo. Eu não preciso picotar as Escrituras. Deixa a Bíblia se explicar por si só. E entenda a manifestação de anjos caídos no Velho Testamento.